Paixão dos Amantes pela Morte, esse livro em minhas mãos, traz 14 contos escritos por Esteban Rey Fontan, que está aqui ao meu lado. Esteban, bem-vindo! Muito obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, cara. E aí, trata do célebre binômio Amor e Morte, teu livro, é isso? É, célebre binômio mesmo, que às vezes não há como desvencilhar essas duas questões, né? Porque eu estava lembrando de um fato, Léo, principalmente quando a gente perde determinado amor, mesmo assim uma namorada, daí acabou a relação, parece que a gente morre um pouco, né? Parece que o mundo desaba aos nossos pés. Com certeza. E até isso eu trato muito nesses meus textos desse livro. Até coloco muito uma questão que uma personagem diz que algumas pessoas morrem mais do que outras. E às vezes a gente morre 300 anos a partir de uma relação que naufragou e depois para se rearticular, para depois voltar uma vida, é uma grande batalha. E esse livro trata muito dessas questões conflituosas das relações humanas, das questões do amor forte, da paixão, da dor, da hipocrisia, da redenção, da traição, de todas as questões vinculadas às relações humanas, né? A paixão e ao amor. Você falou em redenção, a redenção é uma espécie de renascimento em algum sentido. Tem isso também, não é só dor, não é só morte, tem um pouco de alegria, de vida, ou tu pegou por esse lado mesmo, o lado mais obscuro, mais negro, mais sinistro? Léo, tem as duas coisas. Principalmente tem esse lado bem obscuro, bem sensível, bem melódico e melancólico, que eu digo, que também é um bem retrato dos anos 80, ao que eu passei. Aquela vinculação que a gente tinha dos anos 80, dos pseudo-darks ao gótico, todos aqueles termos que se colocava que eu renego, para mim, pura e simplesmente somos românticos. Eu tenho na minha monografia de faculdade. Românticos tardios. Românticos tardios, pode ser assim, direcionado. Mas, ao mesmo tempo, acho que algumas pessoas, após o conflito básico de uma relação, ou podem buscar um caminho que seja mais trágico ou uma redenção. O livro trata dessas duas opções, né? A maioria dos personagens naufraga. Leva esse lado mais sentimental, sensível, mais Ian Curtis, Joy Division. Pois é, você falou em Ian Curtis, falou nos anos 90, a música tem um papel fundamental aqui mais do que inspiração, ela aparece de alguma forma no livro aqui, Esteban? Sem a menor dúvida, Léo. Há referências básicas, desde a banda mais influente para mim na minha trajetória, que é o Bauhaus, uma banda clássica dos anos 80, um grande ícone. Até ano passado teve em Porto Alegre Peter Murphy. O grande Peter Murphy, o gênio, o magistral Peter Murphy, que até tive o prazer de conversar com ele também, especialmente, que foi, assim, para mim, algo celestial, né? O Esteban não se importa com o Paul McCartney, a vida do Paul McCartney, mas o Peter Murphy valeu a pena, tô brincando. Não, valeu a pena, como vai valer o próprio Paul, vale, como vai valer muito Pixies agora, em outubro em São Paulo. Com certeza. Já tem meu ingresso comprado também. Mas meu livro, sem a menor dúvida, tem uma vinculação com a música muito forte. Eu, desde as influências básicas... A Paixão dos Amantes pela Morte, esse livro em minhas mãos, traz 14 contos escritos por Esteban Rey Fontan, que está aqui ao meu lado. Esteban, bem-vindo! Muito obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, cara. E aí, trata do célebre binômio Amor e Morte, teu livro, é isso? É, célebre binômio mesmo, que às vezes não há como desvencilhar essas duas questões, né? Porque eu estava lembrando de um fato, Léo, principalmente quando a gente perde determinado amor, mesmo assim uma namorada, daí acabou a relação, parece que a gente morre um pouco, né? Parece que o mundo desaba aos nossos pés. Com certeza. E até isso eu trato muito nesses meus textos desse livro. Até coloco muito uma questão que uma personagem diz que algumas pessoas morrem mais do que outras. E às vezes a gente morre 300 anos a partir de uma relação que naufragou e depois para se rearticular, para depois voltar uma vida, é uma grande batalha. E esse livro trata muito dessas questões conflituosas das relações humanas, das questões do amor forte, da paixão, da dor, da hipocrisia, da redenção, da traição,
de todas as questões vinculadas às relações humanas, né? A paixão e o amor. Você falou em redenção, a redenção é uma espécie de renascimento em algum sentido. Tem isso também, não é só dor, não é só morte, tem um pouco de alegria, de vida, ou tu pegou por esse lado mesmo, o lado mais obscuro, mais negro, mais sinistro? Léo, tem as duas coisas. Principalmente tem esse lado bem obscuro, bem sensível, bem melódico e melancólico, que eu digo, que também é um bem retrato dos anos 80, ao que eu passei. Aquela vinculação que a gente tinha dos anos 80, dos pseudo-darks ao gótico, todos aqueles termos que se colocava que eu renego. Para mim, pura e simplesmente somos românticos. Eu tenho na minha monografia de faculdade. Românticos tardios. Românticos tardios, pode ser assim, direcionado. Mas, ao mesmo tempo, acho que algumas pessoas, após o conflito básico de uma relação, ou podem buscar um caminho que seja mais trágico ou uma redenção. O livro trata dessas duas opções, né? A maioria dos personagens naufraga. Leva esse lado mais sentimental, sensível, mais Ian Curtis, Joy Division. Pois é, você falou em Ian Curtis, falou nos anos 90, a música tem um papel fundamental aqui, mais do que inspiração, ela aparece de alguma forma no livro aqui, Esteban? Sem a menor dúvida, Léo. Há referências básicas desde a banda mais influente para mim na minha trajetória, que é o Bauhaus, uma banda clássica dos anos 80, um grande ícone. Até ano passado teve em Porto Alegre Peter Murphy. O grande Peter Murphy, o gênio, o magistral Peter Murphy, que até tive o prazer de conversar com ele também, especialmente, que foi, assim, para mim, algo celestial, né? O Esteban não se importa com o Paul McCartney, a vida do Paul McCartney, mas o Peter Murphy valeu a pena, tô brincando. Não, valeu a pena, como vai valer o próprio Paul, como vai valer muito Pixies agora, em outubro em São Paulo. Com certeza. Já tem meu ingresso comprado também. Mas meu livro, sem a menor dúvida, tem uma vinculação com a música muito forte. Eu, desde as influências básicas